Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo no capítulo 14, então, do livro de Apocalipse. Nós estamos vendo, né, uma sessão que a gente entende começar lá no capítulo 12, que é uma sessão onde nós percebemos, né, um testemunho, como a gente tem visto naquela dinâmica do julgamento, né, o testemunho, então, que apresenta o dragão, apresenta a mulher, tanto a nível de mulher quanto do seu descendente, como também do dragão e daqueles anjos caídos. Nós vemos também a aparição de bestas, né, que nós estudamos no encontro passado, e também de todo o povo de Deus envolvido, tanto do povo de Deus quanto do povo que segue Satanás aí nesse momento. Eu entendo que é uma sessão que a gente aprofunda os detalhes, principalmente daqueles que estão sendo acusados. Lembrando que a gente está, então, num julgamento e precisa ter alguém que está sendo acusado. Então, ele está apresentando aqui com mais detalhes aqueles que estão sendo acusados e principalmente as obras que eles fizeram, né? Logicamente que aqui é um detalhe, né? O julgamento é muito mais amplo. O julgamento começa da história desde Adão pecando lá no Jardim do Éden até o último homem que vai vir nessa terra. Deus está julgando toda a raça humana por todo esse período, também os anjos caídos, que apesar de já terem sido julgados e já estarem condenados ou então servirem a Deus, vão ter a consequência final desse julgamento, ou seja, vão sofrer com as penas desse julgamento a partir desse momento, onde vão ser lançados então no lago de fogo, onde vão ser destruídos, né, aqui com o seu poder, e vão então não ter mais nenhuma, primeiro que não vão ter nenhum contato, né, com aqueles que são escolhidos e principalmente com a criação restaurada. Então, se a gente recapitular, né, com mais detalhes, no capítulo 12 nós percebemos lá a primeira apresentação, que é da mulher e do seu descendente, e logo depois do dragão, também com aqueles que seguiram o dragão, que caíram junto com ele. Então é o primeiro foco aí do capítulo 12. Depois nós percebemos que o dragão começa uma perseguição a essa mulher e ao seu descendente, com o objetivo de matar esse descendente. Descendente esse que a gente entende que foi predito lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus fala para Eva: o teu descendente pisará na cabeça da serpente, esmagará a cabeça da serpente. Então esse descendente, desde aquele momento, então, o dragão tem tentado matar o descendente, no sentido do Antigo Testamento, principalmente, aquele descendente que ainda não tinha vindo. Então, cada pessoa que nascia desse caminho da semente santa, pela qual viria o Messias, né? O Cristo, que nascia, Satanás tentava matar para ver se conseguia matar esse plano de Deus. Mas a gente percebe que, na sequência aí, né, dos relatos, ainda no capítulo 12, o descendente nasce. Com isso, no nascimento desse descendente e da concretização da sua obra, que nós entendemos ser a obra da cruz, há uma peleja, uma guerra no céu com Miguel e seus arcanjos, Miguel e o exército celestial, né, junto com Satanás e seus anjos caídos, ao qual Satanás e seus anjos caídos perdem, são expulsos, são enviados para a terra. E aí ele, sabendo que tem pouco tempo, ele com toda a sua ira, né, sendo lançado na terra, passa a perseguir a mulher, não consegue porque a terra protege a mulher, mesmo a mulher estando dispersa, passa a então, depois não conseguindo perseguir a mulher, passa a perseguir seus descendentes, né? E aí nós percebemos, né, nessa perseguição, que Deus também tem suprido, tem protegido seus filhos, seus descendentes, que são os descendentes de Deus, naturalmente trazendo aquele aspecto, né, que a gente tem apresentado muito, que isso não tem a ver com sofrimentos presentes, mas tem a ver com a proteção espiritual, uma proteção de perseverança, de fé, de completar a carreira, né? Não permitir que essas pequenas tribulações do presente intervenham naquilo que está por vir, de modo que o crente persevera por essa proteção. É essa proteção
que a gente tem focado, e esse é o maior presente que a gente pode ter, né? A gente às vezes confunde muito, a gente às vezes entende que o maior presente é uma boa saúde, ter muitos recursos, não ser perseguido, ter uma vida de paz. Não que isso não seja bom, qualquer uma dessas coisas, mas o que é mais importante, nós sermos protegidos contra os ataques malignos, os próprios ataques do nosso ser mesmo. É Deus matar nós mesmos todos os dias para que a gente se transforme cada vez mais em Cristo. Acho que esse é a grande proteção que a gente percebe aqui no livro de Apocalipse, né? Que Deus vai dando aí para o seu povo. Eu brinquei lá na seção dos selos, quando ele fala para aquele cavaleiro da justiça, mas não danifique o vinho e a uva, né? O produto da oliveira, o produto da videira, que é o povo de Deus. Por mais que haja injustiça no mundo, haja perseguição, os filhos sofrem também, infelizmente. O infelizmente também é bem peculiar, porque apesar de ser infelizmente, nós também somos pecadores, tá, gente? A gente não passa nada do que a gente não merece, na minha opinião, né? Naturalmente, nós temos que agradecer a Deus hoje pela salvação que nós temos, que vem das misericórdias e da sua graça, que não nos imputa o nosso pecado, a nossa culpa, mas sim nos transforma em santos, puros e justos no nome de Jesus Cristo. É muito mais isso, né? Porque a gente era merecedor de qualquer coisa. Primeiro, morrer. Quando a gente fala, onde Deus estava quando aquela pessoa morreu? Primeiro, a pessoa nasceu pecaminosa e o salário do pecado é a morte. A morte nada mais é do que o cumprimento daquilo que ela... a consequência daquilo que ela é pecadora. Então, basicamente é isso. Mas Deus, na sua graça, protege também aqueles que Ele escolheu, né, desses ataques. Vimos aí no capítulo 13, aí já entrando e avançando na história, o surgimento de duas bestas, a besta que sai do mar, que a gente entendeu ser o anticristo, a besta que saiu da terra, que a gente entende ser o falso profeta. Lembrem-se sempre dessa aplicação, né, da imitação que Satanás faz da Trindade. Então ele como querendo ser o Pai, o anticristo como Cristo, o falso profeta como Espírito Santo. A gente vê as obras muito parecidas porque Satanás quer copiar o Pai de qualquer jeito. Ele quer se achar na posição de Deus de qualquer jeito. Então a gente vê ali, né, no capítulo 13 esses dois personagens também surgindo. E por fim nós terminamos o capítulo 13 entre os versículos 16 e 18, principalmente, a besta, a segunda besta, aquela que sai da terra, né, o falso profeta, selando a humanidade, ou aqueles que seguem Satanás, aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida. E essa é a grande proteção que eu citei antes e gostaria de frisar de novo. Deus garante, quando a gente tem o nome escrito no livro da vida, que a gente vai perseverar, não por nós, mas pelo próprio Espírito trabalhando em nós. Então, mas Satanás, por um outro lado, sela aqueles que não têm o seu nome escrito, né, no livro da vida. Nós percebemos aquela condição de que só vai haver comércio, comprar, só os que tiverem esse selo vão poder comprar, vender, participar aí dessa dinâmica de comércio, né, a fim até de prejudicar os crentes, né? Quem não adorar Satanás, quem não adorar a imagem das bestas, não vai, principalmente da primeira besta, não vai poder participar desse comércio e não vai ter a marca da besta. Graças a Deus, que eu espero que nós não estejamos desse lado. Então assim nós terminamos o capítulo 13. Aí vamos entrar hoje no capítulo 14, avançando aqui um pouquinho mais nessa história desse período do capítulo 12 ao capítulo 14, que a gente mostra os testemunhos desses personagens e do que eles fazem, né? Então nós vamos ler num primeiro momento do capítulo 14, dos versos 1 ao 5, mas antes vamos orar, pedir a presença de Deus, pedir a orientação de Deus, para que a gente possa, né, sair engrandecido desse momento. Papai, muito obrigado por mais uma vez estarmos diante do Senhor e da Tua Palavra. Muito obrigado pelo Senhor sempre nos trazer aqui de volta. Semana após semana o Senhor tem agido os nossos corações. Também muito obrigado porque a Sua Palavra tem feito por nós. Cada leitura, cada momento de meditação, cada oportunidade que nós temos de pensar nesse assunto, o Senhor transforma o nosso coração, nos traz a realidade, nos mostra aquilo que está por vir e aquilo que deve encher o nosso coração de esperança, de desejo,
de submissão, de tudo no Senhor. Muito obrigado por abrir os nossos olhos para isso e peço humildemente mais uma vez que o Senhor abra de novo. Que o Senhor abra os meus olhos, o meu entendimento, a minha boca, que o Senhor use ela para a glória do teu santo nome, que cada um dos nossos irmãos aqui que possa assistir esse momento, possa também ter seus olhos e ouvidos abertos, seu coração quebrantado para receber essa mensagem e principalmente para que qualquer coisa que seja dita aqui traga transformação, traga semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo e que a gente avance no Evangelho. Por favor, tome esse momento nas tuas mãos, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá, do verso 1 ao verso 5, capítulo 14, diz assim: Então eu olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus, como som de muitas águas, e um forte trovão. Era como o de arpistas tocando com seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia cantar o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na sua boca. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Então, até aqui a palavra de Deus. Nós percebemos aqui, então, um novo grupo, né? Os 144.000. Aqui no meu texto, na NVI, fala dos 144.000 selados. Na Almeida, Revista e Atualizada, por exemplo, a gente vê os 144.000 remidos, né? E aí nós começamos esse trecho com a grande pergunta, né? Quem são esses 144.000? Nós já vimos, né, uma primeira menção deste número, 144.000, que nós entendemos lá atrás ser a última geração ali, no meu ponto de vista, a última geração dos israelitas que vão voltar a ser conectados na videira. Acho que é na oliveira, né, de Romanos. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui rápido. Eu falei nas 2 passagens anteriores que o trecho que falava dos israelitas de Romanos era o capítulo 12, é capítulo 11, viu, gente? Eu me confundi. O capítulo 11 fala, né, das oliveiras, então que eles foram cortados, mas depois vão ser insertados novamente. Então eu entendo ali que no período da grande tribulação vai haver um grande avivamento entre os israelitas, lembrando que essa é uma posição pessoal, existem outras posições, existe a posição que entende que os 144.000 é toda a igreja, tem um que é todo o povo de Israel, né? Então, assim, existem possibilidades, eu estou apresentando aqui me enquadra melhor aqui. Lá, aqueles 144.000, né, são israelitas ali da última geração, lá da grande tribulação, onde vai ter um grande avivamento de Israel, né? Deus vai quebrantar o coração deles de novo, vai abrir os olhos deles para o evangelho e eles vão se converter em massa, em grande número e das 12 tribos. Lembrando que quando a gente fala das 12 tribos, gente, é algo complexo, porque hoje nós temos em Israel basicamente 2 tribos, Judá e Benjamim, ou remanescente dessas 2 tribos. E já na época, né, de Jesus, por exemplo, a gente tinha os samaritanos, que é uma mistura das outras 10 tribos, os povos que invadiram, que já não eram, já tinha aquela distinção ali, né? A gente vê na própria história de Jesus com a mulher samaritana, essa rixa entre eles, mas eu acredito que vão ter eles também, porque eles veem lá a descrição das 12 tribos, então é de todo o povo israelita, não só daquelas duas tribos, né? Então a gente vem aqui, lá a gente viu lá, e hoje nós vamos ver quem são esses, né? Mas até antes da gente perceber isso, nós vemos aqui uma coisa interessante. Eu fiquei pensando, não achei uma resposta, mas no capítulo 12, versículo 17, pouco antes de entrar, de apresentar a besta lá do mar e a besta depois a besta da terra, a gente vê que Satanás está de pé na areia do mar.
E aqui nós vemos o cordeiro de pé sobre o Monte Sião, né? E não cheguei a uma conclusão desse comparativo, nem sequer se tenha comparativo, ou se eu esteja aqui pensando em algo que não exista. Mas, como eu meditei um pouco a respeito e pensei algumas coisas, eu vou trazer aqui para vocês só para ficar aí de conhecimento, né? E a gente vai perceber que muitas vezes o mar é associado na Bíblia a essa questão de tribulação, né? De o mar revolto, né? Eu gosto muito de um louvor que canta Mestre e o mar, é um hino, né? Mestre e o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. É mais ou menos nessa dinâmica, né? E depois a gente vai perceber Jesus no Monte Sião, que é o oposto, né? O Monte Sião, também quando a gente estuda, o Monte Sião é um monte dentro de Sião, dentro de Jerusalém, e aí tem até uma possibilidade hoje ali, que é onde eles dizem, mas não é 100% certo, mas de qualquer maneira, eu penso que tem a ver com o trono de Deus. Monte Sião, para mim, é o trono de Deus, né? Então é uma possibilidade, aí trazendo já aquela questão de estar edificado sobre uma rocha, sobre um monte, que é Jesus Cristo, em contrapartida de estar na areia do mar, que é aquela coisa mais frágil possível. Então, assim, algumas comparações que eu acabei estudando, né? Mas o que eu achei mais bacana de tudo isso foi lendo, né, tanto em 2 Reis, que tem um trecho que fala, e que também está no livro de Isaías, que fala um pouquinho disso, né, quando não tem a ver, não penso que aquela passagem tem a ver com isso aqui, tá? Mas é um paralelo. Quando o Senaqueribe lá, o rei da Síria, cerca Jerusalém, Ezequias manda eles falarem lá com Isaías, né? Chega lá e Isaías fala exatamente, Deus do Monte Sião vai mandar o Salvador, a salvação. Tem essa questão, né, de Deus com o pé sobre o Monte Sião é a nossa salvação. Paralelamente a gente vê isso em Ezequiel, no capítulo 9, por exemplo, dos versículos 9 a 3. Essa passagem é legal a gente ler, porque ela é bem bacana também, né? Também fala muito essa questão do monte, né? Aqui, na verdade, Ezequiel está profetizando contra os judeus mesmo, né? Que ficaram em Jerusalém e estavam lá fazendo todo tipo de atrocidade no sentido de perversão, de injustiça, né? De violência. Mas ele fala algo bacana nesse sentido, né? Quer ver, ó? É 9... Ezequiel 9, versículos 3 a 6. Ele diz assim, ó: E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. Ele disse: Percorra toda a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daqueles que suspiraram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes. Olha que interessante. Selando, né? Os selados aqui, ó. Tá vendo como é paralelo? Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam por toda a cidade e matem sem piedade e compaixão velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Aqui, essa imagem de Ezequiel, na verdade, está exilado na Babilônia, ele não estava em Jerusalém. Então ele tem uma imagem, um anjo, isso no capítulo 8 a gente percebe, o anjo leva ele, até fala que pegou pelos cabelos, né? Levou ele para Jerusalém e mostra toda a impiedade, mostra o que eles estavam fazendo no templo, mostra o que os líderes estavam fazendo de errado, e ele fala: eu vou executar esse povo, mas eu tenho um remanescente ali fiel, que não se mistura, que tem a ver com esse povo que a gente vai ver aqui, e eu vou proteger eles, eu selei eles, então e aí ele dá a ordem para os anjos para matar todo mundo, menos os selados, que é algo parecido com isso. Então, essa passagem nos vai mostrar muito isso que a gente encontra nos profetas, que são passagens paralelas, essas duas que eu citei, por exemplo, de Isaías, ou 2 Reis e Ezequiel, mostra muito isso, né? E tem a ver com essa condição que eu tenho dito, né? Mesmo diante da perseguição, da ira de Deus se aproximando, que era esse cenário, que é o cenário que a gente está estudando aqui, Apocalipse, dele mandar aí todas as suas advertências, como também temos visto, ele protege os seus escolhidos. Protege nesse sentido,
né, de não deixá-los sós, não fazê-los e capacitá-los a perseverar, a completar a carreira que eles têm, né, destinado. Então, ele começa com esse Monte Sião. Eu penso isso, para a gente entender que quem está no comando é o Rei dos Reis, assentado no seu trono, com os seus 2 pés sobre o monte ali, nos protegendo, né? E aí ele vai, então, avançando, como a gente viu também em Ezequias, ele vai falar agora daqueles que ele protege, dos selados. Se terminamos o capítulo 13, vendo a passagem, né, do falso profeta, né, a segunda besta, ela selando os escolhidos não, né, aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, nós percebemos Deus que ele sela os que são, né, protegidos. Só que, quando a gente começa a analisar quem são esses escolhidos, a gente precisa analisar o que a passagem diz sobre eles, né, e dar características, né. Então, primeira característica que eles falam, né, eles entoam um cântico novo. Se a gente for olhar, por exemplo, capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse, a gente percebe que os 4 seres e os anciãos também entoavam um cântico novo, né? Mas vamos avançar porque eu entendo que não tem a ver com esse mesmo, não são similares, né? Por quê? Porque nós vemos na passagem seguinte outra característica, que eles cantam um cântico novo, mas eles cantam isso diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. O que me leva a crer, então, primeiro ponto, que é uma possibilidade aqui que a gente vê em algumas interpretações e algumas pessoas defendendo essa tese, que é toda a igreja. É o povo remido de Deus, como até falei na Almeida Revista Atualizada, ele apresenta esse ponto. Eu não acredito que seja todo o povo de Deus. Esse aqui é um povo específico que nós vamos detalhar depois. De novo, gente, opinião particular. Se a gente for estudar outras linhas, outras pessoas falando, nós vamos ter pessoas que interpretam dessa forma, que é todo Israel depois lá remido, ou todo o povo remido de Deus, respeitando. Eu penso, dentro do que eu vou mostrar aqui, de uma forma um pouco diferente, mas não cravo. Mais uma vez, é o que hoje mais me parece, mas respeito quem fala de forma diferente. Então, por eles estarem diante dos 4 seres viventes, que são os apoiadores de Deus, e dos anciãos, que aí sim eu creio ser a igreja, é um povo distinto, que também é a igreja. Não quer dizer que é um povo distinto no sentido, né? É um povo chamado para um chamado especial, né? A gente sabe que Deus chama cada um, a gente faz parte de um corpo, cada um tem seu chamado, uns têm um tipo de chamado, outros. Esses 144 mil selados, eles têm um chamado diferenciado, né? Uma coisa importante, outra característica, ninguém sabe cantar esse cântico a não ser eles, porque a passagem fala, ninguém aprende esse cântico, só eles. E aí, gente, aqui eu penso, quando eu falo de cântico, e a gente tem visto já, toda vez que volta, né, para a sala do trono, esse cântico, eles cantando, orando, cântico para mim tem a ver com adoração. O que quer dizer aqui? Esses caras têm um nível de adoração tão diferenciado que é só eles que têm essa adoração. Então eles vão ter uma adoração diferente, uma adoração assim, né? Penso tem a ver com fidelidade, com justiça, nós vamos até ver pelas características dele, né? Por perfeição que eles vão fazer. Então é nesse sentido, né? Uma adoração, porque a gente às vezes fala de adoração só de cantar, de louvar, mas adoração para Deus eu penso que o mais importante é uma adoração vivida. Quando a gente tem uma vida de justiça, uma vida de verdade, não adianta a gente adorar a Deus com os lábios se o nosso coração está longe de submissão, né? Então é essa adoração mais verdadeira, né? Eles foram comprados da terra, ou seja, são escolhidos e capacitados pelo próprio Deus. Aqui todos nós somos, mas aqui tem algumas características deles que são comuns com as nossas, né? Não que todas sejam diferentes. Eu estou aqui trazendo, nós também fomos comprados da terra, uma vez que isso tem a ver o quê? Foi Deus que nos salvou, foi Deus que escreveu o nosso nome no livro da vida, não fomos nós. Isso tem que estar claro pra gente, né? Aí vem uma característica interessante. Eles não se macularam com mulheres, são castos. Mais do que entender se isso aqui é literal ou se é uma imagem, eu penso o seguinte, eles se opõem
aos escolhidos de Satanás, aos selados de Satanás, porque eles são imorais, eles são impuros, e aqui nós temos o oposto. Lembra que eu tenho dito naquela época da grande tribulação que vai haver um grande avivamento do bem, como um grande avivamento do mal, e nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente hoje? É a mesma coisa. Então, se há impureza crescendo de um lado, como Sodoma e Gomorra, por exemplo, há justiça, verdade e santidade crescendo do outro lado. Como, por exemplo, na época lá surgiu Ló. Né? A gente vê Abraão clamar se houvesse um justo lá. Ló era uma tipologia, não que Ló fosse perfeito, mas ele era uma tipologia de uma pessoa justa. Então esse imaculado aqui, penso ser mais esse sentido. Mas também não vejo problema nenhum se for realmente literal isso. E são castos mesmo, pessoas que nos últimos tempos aí, na grande tribulação, vão servir a Deus de tal maneira que nem vão se misturar num relacionamento entre homem e mulher. Vão ser castos. Também não vejo problema se for dessa forma. São seguidores do Cordeiro, e aqui mais do que ser seguidores, são, né, seguidores que eu falo, gente, aí todos nós também temos essa característica, mas seguidores mesmo de verdade, né? Por que eu falo isso? Pô, mas você não é seguidor de verdade? Olha, a gente até mas muitas vezes a gente quer tocar as nossas coisas, não quer, né? Seguidor é que vai servir Cristo integralmente, mas integralmente mesmo, né? E eu vou pensar, e depois se eu pudesse falar uma pessoa que seria um desses selados de forma prática, vocês vão entender o que eu quero dizer de ser seguidor de Cristo. São os que foram remidos dentre os homens. Aqui o que eu penso que ele quer dizer com isso são humanos mesmo, tá? São tão perfeitos que a gente vai até confundir ele com seres celestiais. Eu penso que não, ele quer dizer isso, né? Na minha opinião, quando ele fala eles foram remidos dentre os homens, é que eles são humanos, são verdadeiros, são reais, mostrando que a perfeição deles vai ser tão grande que pode parecer que eles não sejam, né? E são primícias para Deus, para o Cordeiro, né? E primícias, na minha opinião, é aquela pessoa, de novo, que tem uma vida totalmente dedicada. Por exemplo, Nazireu, na época do Antigo Testamento, ou Samuel é uma boa, né? A mãe dele falou, se nascer um filho, vai ser do Senhor, e a gente vê Samuel servindo, né? Do começo ao fim da vida dele a Cristo, a Deus, né? Na época. E uma coisa interessante, não se achou mentira na boca deles, né? São imaculados. Mais uma vez, se Satanás é o pai da mentira, seus seguidores vão ser os mentirosos. Aqui é o oposto. Então, de novo, nós estamos vendo um confronto dos escolhidos, dos selados de Satanás contra os selados do Cordeiro, que são perfeitos, esses daqui, né? Dito isso, vendo todas essas características, a gente poderia pensar, uma pessoa, quem seria hoje a melhor exemplificação de um desses selados aqui? Se a gente puder, uma pessoa, até usando a própria Bíblia, né, uma pessoa bíblica, né, que possa ser. E aí, gente, para mim, lendo aqui sobre esses selados, na minha opinião, esses selados têm a mesma característica, a mesma condição de ministério de João Batista. Eu leio esses, para mim, João Batista, um cara que serviu, o voto dele foi de Deus, ele serviu a vida inteira de Deus, a ponto de Jesus falar, se tem alguém que chegou perto, se tem alguém, perto assim, porque mesmo João Batista, que chegou mais longe, ainda está longe, né? Mas se tem alguém que chegou mais perto desse tão longe, foi João Batista, de tamanha a servidão, de tamanha paixão que ele tinha pelo Cordeiro, de seguir o Cordeiro, né? Seguir não no sentido, né, ele tinha um ministério designado por Deus para a apresentação do Cordeiro, a ponto até de numa discussão falar que é bom que eu diminua e ele cresça, ele é totalmente desprendido, né? Mas era um seguidor, era um fiel, era um cara dedicado, não se contaminou com homem, com mulheres, desculpa, não teve, né, nenhuma coisa, pelo menos é o que a gente crê pelo relato bíblico, né? Ou seja, uma pessoa que serviu a Deus plenamente. E então, para responder essa pergunta, quem são esses remidos? Para mim, eu entendo ser lá na grande tribulação, que pode até ser aqueles 144 mil israelitas. Não vou cravar se é ou não, pode ser que seja o mesmo povo, mas Deus vai levantar naquele período final um grupo de pessoas com o mesmo ministério de João Batista.
E aí por que isso eu digo para vocês? A gente está percebendo Deus falar isso, e nós vamos perceber nas passagens seguintes, que é a mensagem da proclamação do reino, chamando o povo para arrependimento. O que João Batista fez desde o começo da sua vida? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele estava anunciando a primeira vinda de Cristo. Mas eu penso que Deus vai levantar um grupo com o mesmo Espírito Santo, né? Mas não, mesmo Espírito que eu digo, não é Espírito no sentido de habitação do Espírito Santo, mas com obra, né? Com um ministério similar ao de João Batista. Vão ser pessoas totalmente dedicadas ao Evangelho, primícias entregues para Deus, como João Batista foi, como Enoque foi, como Elias foi. Pessoas desse calibre, pessoas de um tal nível de comprometimento com Deus, de entendimento de ministério, de pureza, de busca pelo Espírito Santo, né, que vão ser usados por Deus para a proclamação da chegada do reino, que, lembrando, João Batista fez isso e era chegado o reino, mas era um reino parcial, e agora nós estamos falando do reino final. Ou seja, quando chegou ali, mesmo diante da morte de Cristo, quem quisesse se arrepender depois, quem se arrependesse depois pela obra do Espírito, mesmo tendo participado da morte de Cristo, poderia ser salvo. Esse aqui não, esse último povo vai proclamar um reino que vai ser consumado. E quando for consumado, quem se arrependeu, se arrependeu. Quem se arrependeu, não se arrepende mais. Então, para mim, esses 144 mil são um grupo ali, né, específicos, oferecidos como primícias para Deus, né, para a proclamação do Evangelho. E eles vão estar ligados com essa passagem que a gente vai ver do versículo 6 ao versículo 13, né? Que continua nessa dinâmica de Deus chamar o povo para o arrependimento. Então, avançando aqui do versículo 6 ao versículo 13, nós temos assim. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para aquele que recebe a marca do seu nome, não há descanso de dia e de noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então, percebemos agora um anjo, né? Nós vamos perceber 3 anjos, na verdade, aparecendo. O primeiro anjo, ele trazia na mão o evangelho para proclamar aos habitantes da terra. E aqui nós percebemos mais uma vez as misericórdias de Deus agindo, porque ele traz nesse evangelho a mensagem, que é o que eu digo que João Batista, por exemplo, trouxe, né, antes da primeira vinda de Cristo, como também, na primeira vinda de Cristo, como também vai trazer agora, esse grupo que vai trazer antes aqui, esse evangelho, vai trazer junto com o anjo falando: gente, tá, chegou o tempo, temam a Deus, glorifiquem, pois chegou. O juízo chegou, não dá mais tempo, não é para amanhã, é para hoje. Ou é ou não é. Nós não podemos postergar mais, o juízo chegou. O juízo chegou a ponto da própria Babilônia já cair. Babilônia, e nós vamos discutir isso mais para frente, mas a Babilônia tem a ver. Lembra que Babilônia é a origem de Babel. Babel é quando há
a criação das nações e a criação dessa confusão que Deus faz na vida do homem, porque o homem, mais uma vez, depois lá do julgamento de Deus em Noé, decide desobedecer de novo, decide construir uma torre para ter seu nome famoso, para que o nome dele fosse visto nos céus, ou seja, o homem se ajuntando para lutar contra Deus, para desobedecer Deus, para poder ter o nome, né? Gente, é a história de Satanás, né? Se colocar no papel de Deus, se colocar no trono de Deus, né? E ali Deus então cria as nações, separa os povos para que eles não pudessem juntos, né? E Deus sabe do potencial que o homem tem de trabalhar junto. Olha que coisa interessante, gente. Aliás, falando nisso, né, pensando um pouquinho em Babel aqui, a gente às vezes esquece, e Deus nos colocou assim, Ele nos fez assim, né? Como imagem e semelhança dele, para agirmos em conjunto. E quando a gente se junta para fazer algo, seja positivo, seja negativo, o negócio vai, viu? Exceto quando Deus age, quando agiu na Babilônia, em Babel ali, né? Então, mas o que é importante é que quando a gente se junta, e aí é talvez uma exortação para nós como cristãos, começarmos a pensar quão grande podemos ser no sentido de grandes obras juntos, com Deus, por meio do Espírito, agindo como corpo. Quer dizer, várias pessoas agindo juntas, trabalhando juntas, né? Mas aqui nós percebemos que essa situação, esse sistema caído, né, que é o que a gente entende ser a Grande Babilônia, ela também vai ser destruída, foi destruída. A sua prostituição, né, que prostituição, apesar de a gente pensar no sentido sexual, eu penso muito mais de a gente se prostituir até com outros deuses, né? Israel sempre foi, quando a gente lê Jeremias, por exemplo, Deus usa o termo prostituta para Israel todo momento. Ele usa um termo lá de uma camela no cio, que é tão forte. Mas por quê, basicamente? Porque a gente se prostitui com outros deuses, né? Deus do dinheiro, Deus do poder, Deus do trabalho, né? Vários outros deuses, né? Então, esse sistema que nos afasta de Deus, que nada mais é do que, basicamente. Aliás, eu acho que é o grande plano de Satanás. Satanás viu que não ia poder tirar Deus da história, o que ele fez? Né? Ele tirou Deus do primeiro lugar e pôs ele em último. Então, muitas vezes, a gente tem vários deuses antes de chegar a Deus, né? A gente faz várias coisas, a gente tem vários desejos, a gente tem vários planos, sendo que dentre esses vários, Deus é o último. E aí a gente se sente ainda confortável. Não, mas eu sou crente, meu. Porque, gente, isso não, né? Se a gente realmente é crente, Deus precisa estar no primeiro lugar da nossa vida. A gente tem que brigar por isso. É muito difícil. Eu, pelo menos, tenho essa briga, mas a gente tem que brigar. É como eu disse, de combater o bom combate, né? Precisamos combater o bom combate e Deus ser o primeiro. Então, esse sistema que bota Deus em último, né? Não pode. Deus é o primeiro, ele é e a gente vê até aqui, né, de primícias. Deus tem esses daqui que ele escolheu como primícia. Deus tem que ser a nossa primícia. Acho que esse é o grande aspecto. Mas aqui a gente vê que caiu também esse sistema. Então, olha o anjo trazendo aqui uma mensagem, né? O primeiro anjo traz o evangelho, o segundo anjo avisa, tá vendo? Aqueles que vocês confiavam, aqueles que vocês botavam fé, caiu também. Então o reino, o juízo está próximo, né? Nós percebemos um terceiro anjo, né, dizendo, né, adorou a besta, adorou a sua imagem, vai passar pela ira de Deus. O furor da ira de Deus vai ser esmagado por Deus. Nós vamos ver na passagem seguinte, vai ser pisado a ponto de, né, como um vinho é feito, né, a uva é pisada para ser esmagada, vai ser esmagado também, né? Em oposição a isso, em contrapartida disso, aqueles que seguem, aqueles que perseveram, aqueles, né, que morrem no nome do Senhor, que são bem-aventurados, como vemos aqui, eles vão descansar. Então olha o contraste daquele que adora a imagem da besta e daquele que é servo de Cristo, né? Então o descanso em detrimento do tormento. E os anjos aqui trazendo essa mensagem, quando eu li essa passagem, assim, para mim fica claro o seguinte, eu acho que deve ficar para vocês também, né?
Deus até os 45 do segundo tempo, né? Até o último segundo de chance, ele dá a chance das pessoas se arrependerem. Como Deus é longânimo, gente. Ele tá, você vê, a história vai avançando e toda hora a gente tá vendo. Por isso que eu disse, o livro de Apocalipse, para nós, é um livro que é de esperança. Eu tô nesse estudo aqui, cada vez mais desejoso de estudar sobre esse tempo, sobre como a gente pode viver aqui para estar pronto para esse momento que não está longe, não está longe. Aliás, nós temos que começar a falar mais disso, porque não vou cravar tempo, não sei se é daqui 1 ano ou daqui 1000 anos, não sei, mas a impressão que dá pelas dores, né? Uma coisa que ele vai falar muito aqui, Mateus, ele fala lá em Mateus isso, né? Jesus no sermão escatológico, ele usa lá que ia ser similar aos tempos de Noé e aos tempos de Sodoma. Se a gente for pensar basicamente a nível de tempo de Noé, nós estamos falando de uma violência. A violência na Terra estava tão grande que Deus se arrependeu de fazer a raça humana. Como no tempo de Ló, uma perversão sexual muito grande. A gente está vendo isso. E Noé, gente, pregou quase 100 anos, se não mais de 100 anos ali, né, dentro ele receber a mensagem da arca, até a arca se concretizar, o dilúvio se concretizar, e ele ficou pregando. A gente vê, acho que é Hebreus que fala, que ele prega, né, essa mensagem para o arrependimento, e o povo não se arrepende, o povo ainda zombava, né, que não vai vir, e é o que está acontecendo. Então a impressão que dá é que vai ser logo aqui, se não for a nossa geração, a próxima, né, ou no máximo mais 2 gerações, mas de novo, é impressão, não estou cravando o tempo aqui, tá? Mas o mais importante é que Deus está esperando há mais de 2000 anos, desde um pouco menos, né? Porque foi no ano 33, quando a gente chegar em 2033, vai fazer mais ou menos 2000 anos. Faz quase 2000 anos que Deus está esperando o seu povo ser juntado. E ele está sempre ali, sempre tentando. Sempre... Por isso não vai ter desculpa. Não vai dar para a gente chegar lá e falar, mas eu não sabia. Mas olha o que ele está falando aqui. É mensagem por anjo, é mensagem por trombeta, é mensagem por selo, é mensagem por selado, né? É mensagem de toda forma. Romanos 1 fala que é mensagem que está gravada no nosso coração, Romanos 1 e 2, né? Que a própria natureza expressa quem Deus é. Ou seja, Deus está abrindo todas as portas, né? E a gente, e muitos não, infelizmente, não vão usufruir disso e vão para esse julgamento, né? E vão passar pelo tormento eterno, como nós temos estudado. Então essa passagem dos 3 anjos mostra muito isso. É uma passagem para mim de arrependimento. É um anjo que traz o evangelho, é outro anjo que fala que esse mal que vocês acham que pode ter alguma verdade vai cair, caiu também. Olha, se você adorar a besta, o que vai te acontecer? Se você seguir o cordeiro, olha o que vai te acontecer. Então Deus trazendo isso, né, uma mensagem de arrependimento para o povo. Então por isso que eu digo, o livro de Apocalipse é esperança para nós e arrependimento, um chamado para o arrependimento daqueles que não creem em Deus, porque o tempo está próximo, nós temos que falar desse tempo, dessa verdade, porque isso vai acontecer. Infelizmente a gente vive hoje nessa condição, né, do relativismo, né, que a verdade é relativa. Então você vai defender a fé hoje, você defende, não, mas você defende a fé pelo que você crê, e é verdade, né? O justo viverá pela fé, ele crê naquilo. Mas infelizmente, é uma verdade, ou felizmente, é uma verdade só. A verdade, ela é absoluta. Não tem vários caminhos. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas como é que eu vou saber que a Bíblia está falando a verdade? Como é que eu sei que realmente é o cristianismo a verdadeira religião? Aí a gente vai olhar pelos relatos das profecias, e penso que é para isso que as profecias existem, o cumprimento delas. Se a Bíblia, dentro das suas profecias, cumpre com o seu propósito de mostrar que Deus está agindo por meio do que foi dito aqui, isso é a verdade. Se ele está dizendo que vai vir o julgamento, que só quem tem o nome escrito no livro da vida, e só consegue entrar com o nome escrito no nome da vida, crendo em Jesus Cristo, é verdade. Não tem outra, não tem outro caminho, não tem outra religião, não tem Maomé, não tem espiritismo, não tem santo, não tem Buda, não tem. Só tem um caminho, né? E quem não crê nesse caminho vai sofrer, né, o tormento eterno. E por fim, para a gente avançar,
nós vamos ler do 14 ao 20, que nos diz assim: Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre as nuvens: Tome a foice e a faca e faça a colheita. Tome a foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: Tome a sua foice afiada, ajunte os cachos da uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue de todo o lagar, chegando ao nível dos freios do cavalo, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Se até aqui estava a mensagem do arrependimento, agora nós passamos para os próximos anjos a mensagem do julgamento, da justiça e da condenação, da colheita, né? Tempo do juízo, melhor dizendo. Se ali ainda dava tempo, agora não dá mais tempo. Por isso que eu digo, não podemos deixar para amanhã essa mensagem. Essa mensagem é para hoje. Nós temos que crer que um dia vai chegar, e esse dia vai chegar como um ladrão. E quem não se arrepender, logicamente que nós entendemos, e eu tenho defendido essa tese, pelo meu entendimento, que nós vamos ter o período da grande tribulação, o período de 7 anos, né? A 70ª semana de Daniel, que vai dar esse tempo ainda para a gente ver quem passar por ela. Mas é um tempo tem que se arrepender, porque se não se arrepender vai ser, né, ceifado da terra. Agora, um dado importante para a gente percebe que do 14 ao 16 há uma primeira ceifa. Do 17 ao 20, uma segunda ceifa. Então ele ceifa uma primeira vez, depois ceifa uma segunda vez. Na primeira vez, a gente não percebe o que acontece com aqueles que foram ceifados. Porque passa sua foice na terra, junta lá, né, faz a colheita. E assim, o ceifar em si não é ruim. Porque é a colheita, né? Dependendo do que você está sendo colhido, é bom, né? Então ele faz essa primeira colheita e não fala nada. Pô, fez a colheita, tal, pegou a safra, tal, acabou. Beleza. A safra tá madura, né? E aí no 17 entra uma segunda colheita, um segundo anjo. Aqui tem um dado interessante, né? O anjo que tem autoridade sobre o fogo, né? O fogo é já de julgamento, e ele vai lá, brada de novo, né, para aquele que está sentado na nuvem, lembrando que quem está sentado na nuvem é Jesus, quem recebe a foice é Jesus, então quem está fazendo a colheita é Jesus. Só que nessa segunda colheita nós já vemos características importantes, por exemplo, dizendo que é uma colheita de uvas, de cachos de uvas, e essa colheita está sendo lançada no lagar, só que o lagar aqui, lagar é onde eles pisavam lá para fazer o suco da uva. Só que esse lagar tem uma característica, que é o lagar da ira de Deus. Então eles foram lançados nesse lagar, pisados no lagar da ira de Deus, e neste lagar saiu, né, aqui no caso, o vinho, né, que ele fala que é o sangue, aí ele mistura, né, é lagar, é vinho, é sangue, você vê como tem toda uma mistura, para dizer que agora eles foram pisados, vai sair sangue, que tem a ver com morte, né, e aqui mais do que isso, é uma morte eterna, né, e nós percebemos aqui que é tanto sangue, ele faz aqui uma figura de linguagem, né, subiu até os freios do cavalo, que é uma altura grande, por 300 quilômetros, para a gente ver o tamanho, né, do sangue, de quantas pessoas vão ser lançadas no lagar da ira de Deus. Então, pensando sobre isso, eu penso que aqui são as colheitas. A primeira parte do 14 ao 16, a colheita dos santos, dos justos, Deus tirando os justos da terra. E depois fazendo a segunda colheita, que é a colheita dos injustos. Penso nisso, que é quando Jesus contou aquela parábola do joio e do trigo, né? Quando então ele plantou lá na terra
o trigo, veio lá o ladrão e lançou, o enganador e lançou o joio, e aí fala, vamos cortar, e Deus fala, não, deixa ficar maduro, para que quando a gente for colher, a gente saber quem que é trigo e quem que é joio. Né? E aí, gente, aqui para mim tem essa visão clara, como disse lá no começo, né, desse avivamento, tanto do avivamento do joio, quanto o avivamento do trigo, quanto o joio ficando maduro, quanto o trigo ficando maduro, a ponto de determinar quem é joio e quem é trigo, para que quando essa colheita foi feita, não que Deus já sabe quem que é joio e quem que é trigo, mas para que todos saibam quem é joio e quem é trigo, e na hora da colheita saber, pô, aquele era trigo, esse é joio. Né? E não é só isso, mostrando pra gente, né? E olha que isso foi dito lá atrás com Jesus, né? Mostrando pra gente esse plano maravilhoso de Deus. Deus é tão maravilhoso, né? Que gente, a gente começa a olhar esse plano total da redenção. Por isso que é legal a gente estudar a Bíblia inteira também, né? E uma coisa que eu já falei isso pra vocês antes e trago de novo aqui, a importância da gente estudar a Bíblia, entendendo ela como um todo e toda ela estando nesse grande plano de redenção de Deus, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Isso começa em Apocalipse, em Gênesis 1 e termina em Apocalipse 22. Toda a Bíblia é sobre isso. Quando a gente lê qualquer passagem bíblica, a gente lê da história, lê daquele cenário, lê para aquele povo que foi escrito. Isso é importante, mas precisamos trazer e ampliar esse entendimento para este plano maior da redenção, né? E é o que a gente tem visto aqui, né? Então, nessa história do joio e do trigo, até que Jesus fala lá, né, na história para os seus discípulos, nós percebemos aqui essa realidade acontecendo. Essa realidade, né, de ter uma primeira colheita dos santos, na minha opinião, e a segunda colheita daqueles que foram dos joios, daqueles que foram infiéis, daqueles que foram injustos, daqueles que seguiram a besta, que tiveram a marca dela na sua testa ou na palma da mão, que adoraram a besta, adoraram as outras coisas, se misturaram, né, na sua prostituição. Então, isso é importante para a gente, né? Finalizando, então, nós terminamos aqui essa sessão de testemunhos que começou no capítulo 12, então mostrando mais uma vez essa obra, né, do dragão, do anticristo, do falso profeta, da perseguição dele com a mulher, do seu descendente, depois da descendência dela, a esse chamado aqui final, né, dos remidos, que em contraste com os selados por Satanás, tem também os selados de Cristo, o avivamento do mal, o avivamento do bem, a colheita dos selados de Satanás contra a colheita dos selados de Cristo, mostrando sempre essa dinâmica, essa peça de acusação, né, formando na cabeça daqueles que vão julgar essa ideia do todo, o porquê daquele julgamento e qual é a posição, o que está acontecendo para que eles possam tomar o julgamento. Lembrando que, quando eu falo isso, apesar do grande juiz ser Jesus e ele já conhecer a história inteira, nós temos que lembrar que nós, como povo de Deus, sentados no trono, junto com ele, nos 24 tronos, nós ajudaremos, nós julgaremos também as nações. Então é por nós. Deus está mostrando pra gente a história, tá vendo? Para ajudar vocês nesse processo de julgamento, eu estou mostrando como é que a coisa acontece. E mais uma vez para mostrar que até o final, mais uma vez eu chamo a nossa atenção para isso, que até o final Deus dá chance. Ele espera o arrependimento, ele clama, ele mostra, ele faz. Não vai dar para ninguém chegar diante de Deus. A gente fala muito, mas tem aquele povo lá. Uma coisa legal, gente, uma vez eu vi alguém falar a respeito disso. Pô, mas tem um povo lá indígena na Amazônia, totalmente afastado. Eles nunca receberam evangelho. É engraçado, né? Por que eles têm os deuses deles? Então, vocês já pararam para pensar? Por que eles têm lá o sol, a lua? Se ninguém foi lá falar para eles disso, de Cristo, também não foi falar de sol, de lua. Mas eles, por algum motivo, adoram peixe, adoram rio, adoram coisas criadas, né? Por que isso? Porque, como diz lá em Romanos 1, a imagem de Deus está cravada no nosso coração. Mesmo um ateu, por que o ateu ele perde tanto tempo brigando para dizer que não existe Deus? Né? Todo mundo, gente, e não adianta.
Vocês podem até falar para mim, não, na cabeça do ateu não passa. Eu tenho certeza absoluta, não por mim, porque está escrito lá em Romanos 1. No final, nós vamos descobrir, nesse grande dia do julgamento, ninguém vai falar, eu nunca conheci Deus, né? Eu sou agnóstico. Não vai existir isso. Não vai. Deus vai mostrar, você tinha. Primeiro, minha criação mostrou para você. Você tinha que ter olhado para a criação e ter dado glória para o seu Deus. Porque no fundo, você sabia. Você tinha que ter olhado para as questões morais humanas e tinha que entender, e sabia. Na verdade, não é que tinha, você sabia, todos sabem, gente, que existe um Deus por trás disso. Uns buscam esse Deus no lugar errado e outros querem, para continuar na sua imoralidade, dizer que não existe Deus. Na minha opinião, essa é a grande verdade, conforme o relato de Romanos 1, 2 e 3. Não tem como, nós vamos descobrir isso. Qualquer pessoa fala, não conheci, conheceu sim. Você só não quis reconhecer e dar glória para quem era digno da glória. Você deu glória para as coisas criadas, ou você deu glória para o seu próprio umbigo, dizendo que não tinha Deus. Mas você sabia. Não vai ter desculpa. Ninguém vai poder falar que é santinho. Ninguém vai poder falar que Deus é injusto. Pelo contrário, aquele dia a justiça de Deus vai ser revelada de tal maneira que toda a criação, e nós temos visto, vimos lá em Apocalipse 5, toda a criação vai se prostrar diante dele. Vai cair de joelho em terra para reconhecer a glória que deveria ter sido dada desde o princípio a ele. Nós vamos olhar para Jesus Cristo. Oi, gente, até me empolguei tanto aqui que até o vídeo caiu aqui. Mas, finalizando, então nós vamos olhar, né, para Jesus nessa glória maravilhosa em contraste contra aqueles que infelizmente vão para o fogo eterno. Então, que a gente tenha noção desse dia, noção disso tudo e possamos então viver de forma a crescer, né, e a evoluir nesse sentido. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa estar de novo juntos, né, no próximo encontro e que a gente viva cada vez mais para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou orar terminando e a gente se vê a semana que vem. Papai, muito obrigado por mais esse dia, por mais um encontro, por mais uma vez a sua palavra falar aos nossos corações. Por favor, nos dirija agora, papai, para que tenhamos uma vida transformada pelo teu evangelho, que a gente possa proclamar a palavra da salvação, para que a gente possa ser fiel ao Senhor, fazer parte desse povo escolhido que vai servir o Senhor integralmente. Por favor, nos dirija, nos capacita, nós precisamos do Senhor, do seu Espírito agindo dessa forma. Conduza a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, conduza a semana deles, que eles possam ter paz, tranquilidade, que eles possam também entender os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um deles, e que na semana que vem possamos de novo estar diante do Senhor, da Tua Palavra, aprendendo mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e Te agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.